Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre cabelo, né? Mostrar como que eu tenho finalizado o meu cabelo. Eu já fiz um vídeo aqui falando com vocês sobre como eu faço o meu cronograma capilar, né? Quais são os cuidados que eu tenho com o meu cabelo. E hoje eu vim mostrar pra vocês aí a finalização do meu cabelo, como que eu faço, né? Então, enquanto eu conversar aqui com vocês, eu vou deixar passando aí o vídeo mostrando como que essa finalização ela é feita, tá certo? Então, é assim, eu finalizo meu cabelo já no banheiro mesmo. Antes eu vinha finalizando ele no box ali, né? Só fechava o chuveiro e fazia essa finalização. Mas acabava que eu achava que era muito demorado ali e tal, então eu continuo fazendo dentro do banheiro, mas eu chego a colocar a toalha. Eu tenho uma toalha dessas que é de cabelo mesmo, sabe? E coloco, né, a toalha no cabelo, me enxugo, coloco meu roupão e aí vou fazer a finalização do meu cabelo e só depois é que eu me troco e tal. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é ver se meu cabelo tá úmido o suficiente. Se eu achar que ele tá úmido, não, né, gente? Eu gosto, na verdade, de finalizar o meu cabelo com ele bem molhado. Então eu tenho um borrifador só com água ali no banheiro, que eu borrifo o meu cabelo se eu sinto que ele, né, não tá tão encharcado assim. E aí eu faço, então, a finalização, começo a dividir meu cabelo em mechas. E aí vou aplicando o creme em cada uma dessas mechas. Eu aplico o creme numa quantidade assim que é suficiente pra mim, pra eu ver que todas as mechas do meu cabelo, todo o fio do meu cabelo tá envolvido com o creme. Por quê? Porque o meu cabelo, ele é um cabelo ondulado e ele é um cabelo que pra ele definir, ondular, né, do jeito que eu gosto, eu preciso estimular bem. Então, eu tenho que saber que tem produto suficiente no meu cabelo. Eu passo sem medo, porque hoje eu já sei dosar, né? Esse creme especificamente que eu tô usando, sempre que a gente troca de creme, a gente tem que se adaptar ali de novo, né? A quantidade, porque varia, né? De um pro outro, depende da consistência, depende de várias coisas. Então, esse creme é o que eu tenho gostado mais de finalizar o meu cabelo com ele, então eu já sei a quantidade ali certa. E depois que eu passo o creme em todo o meu cabelo, eu venho com a toalha e amasso. Então eu vou tirando o excesso de produto que possa ficar ali no fio nessa hora, né? Quando eu estiver amassando ali os fios com essa toalha. A toalha que eu uso, ela não é a toalha que a gente vê aí que é a indicada para as meninas usarem no cabelo ondulado, cacheado, por conta de frizz. Eu confesso a vocês que frizz não é uma questão pra mim, não é uma preocupação que eu tenho, assim, né? Então, eu uso essa mesmo, porque a toalha que diz ser a ideal, que é a de microfibra, eu não tenho. Então, eu uso essa daí mesmo. O que eu faço, então, seco meu cabelo, né? Amasso, na verdade, ele aí com essa toalha. E aí eu venho com um óleo em gel. Olha, gente, eu já experimentei diversas gelatinas, das mais consistentes, as mais molenguinhas. Meu cabelo não se dá com gelatina, ele fica ressecado. A hora que parece que vira uma cola na minha mão, a hora que eu vou amassar o meu cabelo, ao invés dele ficar amassadinho, parece que ele volta grudado na minha mão e fica espichado. A sensação ao toque também não me agrada, enfim. O produto que eu uso, que define o meu cabelo do jeito que eu gosto e deixa o meu cabelo molinho, de passar a mão assim e parecer que não tem produto ali, é esse óleo em gel. Então esse é o meu favorito. Eu tenho mais de um aqui, eu não deixo acabar porque é realmente o que eu gosto e o que eu uso. Então, depois que eu passei o creme, amassei bem o meu cabelo, eu venho então vou colocando aos poucos, né, esse óleo em gel na mão e vou amassando somente o meu cabelo. Eu não passo mecha por mecha como eu faço com creme. Nesse momento eu vou e só amasso todo o meu cabelo, colocando o produto cada vez que eu vejo que é necessário. Termino de fazer esse processo, eu volto com a mesma toalha, amasso bastante o meu cabelo, até eu perceber que ficou, né, bom, do jeito que eu gosto. E depois disso,
eu vou então para a parte da secagem do meu cabelo. Sim, eu seco o meu cabelo com o secador, usando o difusor todas as vezes que eu lavo o cabelo. E eu lavo o meu cabelo todos os dias. É raro eu pular um dia. Por que eu faço isso? Porque eu já falei com vocês em outros vídeos, em outro momento, que eu tenho sinusite, né? E o meu caso é de sinusite crônica. Eu já fiz tratamento, recentemente, de novo, né? Fiquei à base de antibióticos aí por conta de crise de sinusite. Então eu não posso me dar ao luxo de deixar o meu cabelo secar naturalmente, tá? Isso desencadeia uma sinusite em mim, assim, muito séria. E é uma dor de cabeça, quem tem sinusite sabe do que eu tô falando. É muito incômoda. E quando ela fica no estágio, assim, mais agudo, é difícil pra gente. Então, eu priorizo a minha saúde. Gosto de ter um cabelo saudável, então eu cuido dele de outra forma. Eu uso protetor térmico, eu uso produtos que tenham proteção térmica, como finalizadores, mas é desse jeito que eu faço, tá? Eu seco com um difusor. Além disso tudo, existe o fato de que quando o meu cabelo é seco no difusor, ele fica com uma definição maior, do jeito que eu realmente gosto. Então eu uso o difusor por esses motivos. Então seco meu cabelo aí com o difusor, não deixo na potência de vento, né, máxima, porque eu deixo na potência máxima do calor. E aí, se eu deixo ela no máximo do vento, fica muito quente, muito forte, né, na minha cabeça. Então, eu uso dessa forma. Já experimentei usar de outras formas e não deu certo pra mim. Meu cabelo fica todo esfarofado. Então, esse foi o jeito que eu encontrei. Então, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês falando sobre isso, justamente porque vocês vão ver que muitas coisas que eu faço aqui é diferente de outras pessoas que vocês assistem e elas contam e elas falam como elas fazem. O que eu quero mostrar é que tudo que a gente ouve de informação é válido para a gente trazer e adaptar para a nossa realidade, para o nosso cabelo. De repente, você não tem um problema de sinusite, por exemplo, e na tua rotina não dá aquele tempo gasto para ficar com o difusor, você pode deixar o teu cabelo secar naturalmente. Então você vai adaptar. Tudo que eu trago aqui para vocês é mostrando para vocês a forma que eu faço, para que vocês peguem essas informações e coloquem elas adaptadas na rotina de vocês. Tem que ser funcional para você, tem que ser algo que cabe na sua rotina. A minha rotina é diferente da sua. De repente, naquele dia eu me programei, eu tenho esse tempo para secar o meu cabelo dessa forma. Você não tem, então você fala, isso já não dá certo para mim. Então você vai fazer de uma outra forma, utilizando um outro método que vai trazer ali a definição que você quer, mas que não exija então a secagem com o difusor, por exemplo. Então o que eu faço? Eu seco meu cabelo, eu vou colocando a mão nele, sentindo que ele já tá bem durinho, porque esse creme e esse óleo em gel, eles dão essa sensação, eles criam essa película, né, no fio que deixa ele bem durinho. E aí eu sinto que ele tá seco e ele tá bem durinho. Eu não quebro essa película na hora, tá? A menos que eu esteja atrasada e eu realmente precise já sair, resolver, fazer as coisas. Mas se não, eu deixo essa película aí e eu vou fazer alguma coisa. Geralmente eu deixo ela porque é nesse momento que eu me troco. Eu me troco, depois que eu me troquei, então eu venho com um olhinho e passo ele na mão, pego bem pouquinho, passo na mão, esfrego e vou amassando com cuidado o meu cabelo para quebrar essa película. Com isso eu consigo que o meu cabelo fique com mais volume, né, e perca essa aparência de que ele ainda tá molhado, né, que a película acaba deixando. E é dessa forma que eu venho finalizando o meu cabelo. Eu usei o meu cabelo liso por muito tempo, por muitos anos. Aí depois disso eu resolvi deixar o meu cabelo voltar ao natural. E por conta de ele tava um cabelo comprido e tal, e aí eu comecei a perceber que eu tinha muitas crises de sinusite, muitas. E aquilo tava me incomodando, até que eu fui no cabeleireiro e cortei o meu cabelo. E o corte que eu fiz foi bem mais curto.
E aquilo, de eu não finalizar o meu cabelo, às vezes porque eu tava com sinusite, eu não finalizava, eu secava só ele, assim, com o secador, sem passar produto, sem estimular, meu cabelo ele ficava um ondulado mais pro liso. E eu gostei daquele efeito naquela época e eu acabei percebendo que ao usar o meu cabelo dessa forma, as crises de sinusite, elas ficaram muito mais espaçadas, né? Elas não eram tão frequentes. E aí eu comecei a usar o meu cabelo assim. Usava ele só seco com o secador. Aí às vezes eu fazia escova, às vezes eu deixava ele secar naturalmente. Se eu queria ele bem lisinho, eu passava uma prancha. E fui deixando o meu cabelo assim. Não vou falar muito sobre essa história do meu cabelo, porque a história do meu cabelo ela é grande, porque eu já fiz várias coisas nesse cabelo aqui. Mas aí eu comecei a usar ele liso, ele foi crescendo, e aí eu fui gostando de usar ele liso. Teve uma época que eu até voltei a deixar ele mais cacheadinho assim, mas a primeira dor de cabeça que me deu da sinusite, eu falei, não, isso não é pra mim, não dá, e resolvi deixar de lado novamente. Comecei a usar o meu cabelo liso de novo, e aí eu achei que seria mais prático pra mim se eu fizesse algum procedimento aqui de alisamento. Eu procurei um produto desses que você passa, ele alisa o seu cabelo, mas à medida que você vai lavando, aquilo vai saindo, vai perdendo o efeito. E foi esse produto então que eu apliquei no meu cabelo, deixava o meu cabelo bem lisinho, né, enquanto ele tava ali ativo, né, nos fios. À medida que aquilo ia saindo, eu ia reaplicando. Eu fiz isso eu fiz isso 3 vezes. E aí eu deixei de fazer porque eu tava na correria, eu tava deixando também o meu cabelo, tentando tirar o preto mesmo, que eu passava preto azulado no cabelo, eu tava tentando remover esse pigmento sem descolorir, então eu não quis trazer ali esse produto também para não sobrecarregar o fio, não ser química demais, enfim. Fui fazendo isso e meu cabelo foi crescendo. E à medida que o meu cabelo foi crescendo, eu fui me deparando com uma realidade de que é o seguinte. Existem coisas que a gente passa na nossa infância, na nossa adolescência, que elas nos marcam de uma forma para a vida toda, né? E se a gente não percebe isso e a gente não trata disso, a gente carrega esse trauma e ele acaba sendo um fator decisivo em algumas questões pra gente e a gente nem percebe, né? Eu sou uma pessoa que, eu já contei a minha história, eu já falei pra vocês, né, dos bullying da vida que eu sofri quando eu era criança e tal. E uma das coisas que era motivo, né, de bullying e de chacota era o meu cabelo. Eu tinha um cabelo cacheado na época que ter cabelo cacheado não era bonito e não era algo que era ensinado como você cuidava. E eu era a única que tinha cabelo cacheado na minha casa. Nós somos em 3 irmãs. As minhas irmãs têm o cabelo liso, minha mãe tem o cabelo liso e o meu é cacheado porque puxou pro do meu pai, que diz que não, que ele diz que o dele é liso também. Mas ele tem o cabelo cacheado, só que o cabelo dele é curto, é bem curtinho, né? Então eu não sabia cuidar do meu cabelo. E eu penteava o meu cabelo e tratava ele da mesma forma que eu via minhas irmãs tratando o delas. Então ficava um negócio. E eu tinha lá as questões, né, que eu sofria na escola nessa época toda. Então, eu acabava que eu me sentia mais bonita e eu era realmente mais aceita quando eu tava com o meu cabelo escovado. E eu carreguei isso pela vida por um bom tempo. Quando chegou essa onda de cabelos cacheados serem bonitos e tal, eu já era uma pessoa que eu não tinha tanto problema assim em questão à minha imagem, eu já tinha me desapegado disso, mas não de uma forma que havia sido realmente uma cura. De uma forma que assim, eu queria que se danasse o que os outros pensavam, entendeu? Fazia mais que numa rebeldia do que numa aceitação de fato. E eu pensava também que o meu cabelo, quando ele fica mais comprido, ele acaba que ele curva um pouco mais. Então ficavam uns cachinhos assim, bem
tipo uma Isa, né? E eu ficava pensando que aquilo, pra mim já não... chegou numa hora, né, de eu aceitar realmente o meu cabelo, de eu gostar de fato da curvatura dele, chegou numa hora que eu já tinha uma idade mais avançada e aquela espécie de cachinho já não ficava bom pra mim. Eu imaginava que aquilo me infantilizava. Até que eu comecei, né, a estudar sobre imagem, acabei tornando isso a minha profissão. E eu sei hoje que a tua imagem, ela é composta de todo o contexto, não só de um elemento. Então, se eu uso meu cabelo cacheado, mas eu me visto como uma mulher e não como uma criança, obviamente as pessoas vão ver e vão achar que eu tenho a idade de acordo com a que eu realmente tenho, né? Então, eu entendi isso. Mas eu entendi isso e ainda não tinha colocado em prática, né? De fato, na minha imagem, assim, eu continuava deixando meu cabelo mais liso e tal. Até que fazendo comparações, vejam só, mostrando pra vocês, né, sobre o ideal de cabelo, que tem mulheres que ficam mais... realçam a beleza quando estão com o cabelo liso, outras realçam quando estão com o cabelo mais ondulado e tal. Eu comecei a perceber que o volume, né, e as ondas ficavam melhor em mim. E nessas comparações, e eu comecei a ter saudade do meu cabelo na sua curvatura natural. E o que eu comecei a fazer? Comecei a deixar o meu cabelo assim. E isso é pra mim, gente, assim, de verdade, uma libertação, tá? Hoje eu vivo de verdade, liberta de opiniões de pessoas que estão ali somente para dar pitaco, que estão ali somente para te ferir. Elas buscam em vocês características para te ferir. É a intenção ali da maldade de te descaracterizar. Muitas vezes porque ela tem algum problema com a imagem dela. E para que ela não seja assim sozinha ali nessa terra dos frustrados, né? Ela resolve frustrar você também. Então hoje isso não é uma questão para mim e eu resolvi de fato assumir o meu cabelo, a minha imagem. Isso aqui faz parte de quem eu sou. Quando eu me olho no espelho hoje com o meu cabelo dessa forma, eu me sinto autêntica, de verdade. Não existe mais nem sombra daquela Liliane que fazia alguma coisa em si para agradar aos outros, ainda que aquilo me desagradasse. Porque é diferente você fazer algo que tem a ver com você, com o que você gosta, e você aprimorar aquilo para mostrar aos outros quem você é de verdade, do que você fazer algo que não tem a ver com você, porque você quer ser aceita pelas pessoas. Você nem gosta tanto assim, mas quando você faz, as pessoas te elogiam, então você acaba que você faz por causa dessa dependência que você tem de agradar aos outros. A gente precisa se libertar disso. E é isso que eu trago para vocês aqui. A gente quando chega, né, assim, nos 40, a gente passa dos 40, a gente começa a perder aquela vontade de agradar aos outros. Mas às vezes a gente passou tanto tempo nessa vida tentando agradar que a gente se perdeu e a gente chega nessa fase e a gente não sabe de verdade quem a gente é, do que a gente gosta, como a gente realmente se sente bonita, né? Então eu resolvi trabalhar nessa profissão para trazer esse resgate. Entendeu? É você resgatar a sua identidade, você resgatar quem você é, como você se gosta, como que você se sente bem e bonita quando você se olha no espelho. É ali algo com você mesma, com a tua imagem no espelho. Não tem a ver com os outros vêm depois, né? Se você tem a intenção de adequar a sua imagem e tem um objetivo de imagem, mas ele tem a ver com você, com a sua autenticidade. Ele não tem a ver com quem você tem que ser para agradar os outros, entende? Bom, é isso, era para ser só um vídeo de cabelo, mas eu quis explicar para vocês porque existe sim um motivo de eu estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, tá? Mostrando como eu faço em mim, que é diferente de como outras pessoas fazem nelas. Por quê? Porque cada um traz para a sua realidade e adapta para as suas necessidades, tá bom? Então é isso.
Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.